Olá, eu sou a professora Ana Flávia e nós estamos na nossa videoaula de número 11. O nosso tema de hoje é sobre os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, em língua portuguesa, eles servem para promover a clareza dentro de um texto, o ritmo, a intenção, os anseios, a entonação, a emoção, a intenção, porque eles marcam as nossas emoções. Fora que eles nos auxiliam a colocar todas as classes gramaticais nos seus devidos lugares, tá bom? E aí vocês vão ver algumas das nossas pontuações e alguns dos usos. Vamos para a nossa videoaula? O ponto final, como o próprio nome já indica, ele finaliza, ele indica o final de uma frase. Ele serve para separar períodos, abreviar palavras. Para quem não lembra como ele está aí no seu canto esquerdo da tela. Ah, dona vírgula, vocês devem ter aprendido por muito tempo que ela era uma pausa na fala. Ela é uma pausa na nossa fala, ela é muito importante, mas ela não é só uma pausa na escrita e na fala. Ela serve para separar o vocativo, ou seja, quando nós chamamos alguém. Ela serve para separar os apostos. Os apostos são explicações. Ela serve para separar o adjunto adverbial. O adjunto adverbial são palavras que vêm próximas ao verbo, tá bom? Ela serve para separar itens de uma enumeração. Por exemplo, comprei lápis, borracha, caderno. Estou enumerando coisas. Para separar explicações. Isolar nome de lugar em datas, então, São Vicente, vírgula. Hoje é dia 31, então, São Vicente, 31, e aí eu continuo a data. Para omitir termos, eu gosto de sorvete, ela de chocolate, ou eu gosto de sorvete, vírgula, ela, chocolate, tá bom? Quando as orações coordenadas possuem sujeitos diferentes. Orações coordenadas são orações que são independentes entre si. Aqui são só alguns casos de uso da vírgula, existem outros, tá bom? Eu não coloquei todos os casos da vírgula, porque outros casos da vírgula vocês ainda verão mais em frente. O ponto e vírgula, olha ele aí no seu canto direito. Ele serve para separar itens de uma sequência. Quando a gente tem vários outros itens, ele separa orações coordenadas. Orações coordenadas são orações independentes, quando elas são muito extensas ou quando a gente já usou vírgula anteriormente. Os dois pontos. Olha ele aí do cantinho esquerdo. A gente sempre usa antes das falas de personagens, antes de apostos. Os apostos são explicações, tá bom? Antes de orações apositivas, que são as orações que aparecem como explicações. Antes de enumerações. Enumerações são sequências de itens. Ou sequências de palavras que explicam ou resumem ideias que nós já explicamos anteriormente. Ou antes de citações. Por exemplo, eu vou usar a fala de uma outra pessoa. Isso é uma citação. Travessão, aí do lado direito da sua tela. O uso mais comum é para demonstrar a fala de um personagem, mas também podemos usá-lo no lugar da vírgula em expressões e frases que contenham uma explicação. Também podemos usá-lo para unir palavras que contenham itinerários. Por exemplo, Mogi, Bertioga, Rio, Santos. O ponto de interrogação, o próprio nome já diz, ele serve para interrogar, para fazer perguntas diretas. Perguntas diretas são aquelas em que o ponto aparece, mas ele também pode ser usado junto com o ponto de exclamação para dar ênfase em um enunciado, numa frase, tá bom? O ponto de exclamação, ele serve para exclamar. O que é exclamar? Dar caráter emotivo, expressivo. Então, ele vai aparecer após as palavras com esse caráter. Ele é usado após as interjeições,
Após as frases imperativas, então, não faça, não corra, não fuja, né? Ou fuja, corra, faça. E após os vocativos, ou seja, após os chamamentos. As reticências são esses 3 pontinhos à sua esquerda. Ela serve para indicar uma dúvida, uma pausa, ou seja, uma hesitação, para demonstrar que houve uma interrupção numa frase, para concluir uma frase em que a minha intenção seja provocar uma reflexão, ou fiz uma cópia de um determinado texto, mas eu suprimi, eu cortei um pedaço do texto que não era importante ou que não era necessário naquele momento. Eu uso as reticências exatamente para demonstrar esse corte, essa supressão. Os parênteses, eles servem na substituição da vírgula ou do travessão. Ele serve para isolar palavras, frases explicativas ou datas. Olha as aspas aí, gente, à sua esquerda. Elas servem para isolar as palavras ou expressões que fogem à norma culta, ou seja, as gírias, palavras vindas de outro idioma, que são os estrangeirismos, palavrões, neologismos. Neologismos são palavras que a gente cria. Então, estou escrevendo um texto e vou usar qualquer uma delas, eu sou obrigada a escrevê-las entre aspas. Ou vou usar a citação de um texto de outra pessoa, eu coloco entre aspas, tá bom? Viu como não é difícil? Os pontos não são monstrinhos nem bicho de 7 cabeças. Agora é só colocar em prática. Essa foi a nossa videoaula. Um beijo para vocês e até a próxima videoaula.